Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade de mim. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pessoal, nós vamos começar hoje no capítulo 3. Deixa eu ver aqui na página. Começa no parágrafo 90. E aí? Pode ir. Pode ir? Vamos começar no parágrafo 90. O capítulo 3, ele vai falar a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Né? Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E aí o capítulo 3 começa no parágrafo 90. E aí ele vai falar do quê? Que o demônio, nós vamos, assim, só um resumo, né, geral, assim, o capítulo 3 a gente vai abordar sobre as falsas devoções e os falsos devotos. É verdadeiro depois, né? Isso, exatamente. Então, nós vamos começar por aí, mas aí, antes, vem uma pergunta, né, assim, como vai ser a vida depois do consagrado? E aí, nós vamos entender essa pergunta, né, como será a nossa vida após a consagração, no capítulo 3, que é esse, e depois São Luís vai retomar no capítulo 8, tá bom? E nós vamos ver as práticas exteriores, interiores, né, como nós devemos nos portar como consagrados, né, o que São Luís e Nossa Senhora esperam de nós. Então, o capítulo 90 vai falar que o demônio é enganador e cria falsas devoções, perdendo muitas almas através delas. Então, não é qualquer tipo de devoção que o demônio vai criar, né? Vai inventar uma falsa devoção. Ele vai criar falsas devoções, as mais caras, que são de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como ele não consegue impedir que a gente se consagre, ele tenta, né, de todas as formas, mas quando nós somos escolhidos ali por Nossa Senhora, ela nos fortalece até o final. Então, como não tem como ele, né, nos vencer Nossa Senhora, ele cria as falsas devoções e faz com que a gente viva elas de uma maneira qualquer, de uma maneira que não há mudança de vida, de uma forma falsa mesmo, uma falsa devoção, onde não há conversão, onde não há mudança de vida, né, abandono da vida velha, dos pecados. Então, ele tem esse tipo de... Ele faz isso com os falsos, com os devotos de Nossa Senhora. Por isso que nós vamos identificar aqui quais são os tipos de falsas devoções, para que a gente não caia nelas, né? E aí, se a devoção à Nossa Senhora não nos leva a uma mudança de vida, a uma transformação de vida no nosso comportamento, ela é ilusória, né? Ela é falsa. E a verdadeira devoção, ela não consiste no sentimentalismo estéril, né? Que não dá frutos. Ela consiste na imitação das virtudes da Virgem Maria. Então, nós precisamos mesmo ter essa consciência que precisamos ter Nossa Senhora como um modelo mesmo a ser seguido, né? Abandonar-nos, entregar tudo a ela, nos abandonar a ela e permitir com que ela vai nos moldando, né, para que a gente vá se transformando numa outra pessoa, né? Como é que ela fala? Nos predestinados, né? Nos santos dos últimos tempos. Então, tudo isso é com a verdadeira devoção, a imitação de Nossa Senhora, né? Então, não é um sentimento estéril que não tem frutos, né? Isso daí são as falsas devoções. E aí nós vamos começar...
Então, nós vamos começar agora. 93. 93. Aí o artigo 1 vai falar assim: os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né, para a gente poder identificar, como eu falei. Aí vamos começar falando dos falsos devotos. Aí, no parágrafo 92 ele vai mencionar os falsos devotos e as falsas devoções, que primeiro, os devotos críticos, depois os escrupulosos, os exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas, interesseiros. E aí, no parágrafo 93, nós vamos iniciar, mas antes, a gente quer só abrir um parênteses para vocês não ficarem muito decepcionados com vocês, caso vocês se identifiquem com alguns ou com todos os falsos devotos, porque é muito comum, porque a gente não tinha até então conhecimento, né, de que esse é o caminho, o melhor caminho de santidade que a gente deveria trilhar. Então, é normal a gente se identificar com alguns dos devotos, mas não é para a gente desanimar. E Nossa Senhora não permite que a Nossa Senhora não traz isso à luz, né, ao nosso conhecimento, para nos constranger, né, para a gente desistir, para a gente achar, poxa, eu sou todos esses 7 devotos, então, assim, não é para minha consagração, pelo contrário. Se ela está revelando isso para a gente, é porque a gente vai nos libertar, isso vai falar aqui no tratado, né, São Luís fala, para nos libertar dessa falsa devoção, para que a gente consiga viver, de fato, a verdadeira devoção. Então, se você se identificar com um desses aqui, fala, poxa, aí já fica em alerta e fala, eu preciso mudar isso daqui mesmo, porque eu não quero ser um falso devoto, né? Então, não pense do constrangimento, mas sim da liberdade mesmo que você está tendo a oportunidade de ter. De colocar a luz da verdade, né? Porque se diz, né, que não se ama aquilo que não se conhece, né? Mas também para que você possa repelir algo, é necessário que você conheça. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai falar, né? Deus vai falar para Oséias assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, Nossa Senhora vem colocar a luz das verdades, as falsas devoções, para que nós não nos percamos por falta de conhecimento. Se a gente se perder, vai ser ou por algum deslize, ou então por falta de caráter mesmo, né? Mas por falta de conhecimento, ela não vai deixar. Então, pode ser que você se encontre em um, ou que você se encontre no 7. Eu lembro que, quando eu lia um e falava, gente, eu sou isso aqui. Eu li outro e falava, não, peraí, eu sou esse. Aí, no final, eu falei, gente, eu sou o 7. Como é que pode alguém ser tão ruim desse jeito, né? Só que Nossa Senhora vem colocar tudo à luz das verdades, né? Assim como lá no consultório, lá, quando você vai fazer uma terapia, é necessário, né, desenterrar aquilo para poder descobrir a causa, a raiz, assim como a gente trabalha, quando a gente vai trabalhar com cura interior também, é preciso trazer a luz da verdade, a luz da nossa sabedoria, para que seja curada aquilo ali, né? Nem que seja para o ministro da cura, não necessariamente para a pessoa, mas é necessário também trazer à luz da verdade as falsas devoções, a fim de que nós possamos evitá-las. O próprio São Luís, ele vai começar desse jeito, né? Lá, voltando um pouco, lá no parágrafo 91, ele começa assim, ó. Em razão disso, né, das falsas devoções que existem, que muitas almas são perdidas por causa dessas falsas devoções, é muito importante conhecer primeiro as falsas devoções da Santíssima Virgem para evitá-las, e após isso conhecer as verdadeiras para abraçá-las. E assim que nós possamos distinguir a verdadeira das falsas devoções. Então, não se assuste, né? É só um carinho de mãe corrigindo, né? Que uma mãe que não corrige seu filho não é uma boa mãe, né? Uma mãe que não corrige seu filho, um pai que não corrige seu filho, na verdade, são pais, é uma mãe ruim, é um pai ruim, né? A gente precisa corrigir para ensinar. Claro que a vida não é só correção, mas se você não corrigir, não tem jeito, né? Então, vamos lá, a gente vai começar lá no parágrafo 97, então, os devotos críticos. Oi? 93, desculpa, é porque são 7 devoções. Eu falei 97 porque, na verdade, são 7 devoções que São Luís vai elencar para nós. E aí, lá no parágrafo 93, nós vamos começar com os devotos críticos. Os devotos críticos, o próprio nome já diz, ele é crítico, né? Ele é crítico daquilo que é simples. Então, os devotos críticos são pessoas, geralmente, né? São Luís começa assim, ó, lá no 93. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, de espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. Então, são pessoas que são cheias de si, né? Pessoas que acreditam que elas sabem mais do que os outros
e por terem algum tipo de formação, ou algum tipo de estudo, ou algum tipo de cargo, não, porque eu já sou pregador, não, porque eu sou ministro, não, porque eu sou um sacerdote, pode ser o caso também, né? Enfim, pelo seu conhecimento, pela sua formação, pelo tempo que ele teve de estudo ali, ele acredita que ele tem mais conhecimento que os demais, e ele julga tudo que é humilde, tudo que é simples, ele julga como ruim, ele julga como extremo, né? É quase com escrúpulo, assim, de certa forma. Claro que não chega a ser um escrúpulo, mas é quase com escrúpulo. Ele julga que é péssimo, ele julga as devoções marianas. Não, mas não tem necessidade de acordar no meio da madrugada para rezar um texto. Para que você vai fazer isso? Fazer um rosário ainda. Sabe? Que exagero, isso é exagerado. Escravo de Maria, para que isso, gente? Isso é exagero. Como é que eles falam? Isso é radical. Aí quando alguém te falar que é radical, você mostra a cruz e fala, radical foi o próprio Deus que morreu por mim na cruz por amor, né? Isso que é radicalidade, né? Radicalidade é morrer na cruz, né? Por amor ao outro. Então, radical, na verdade, foi Jesus. Nós estamos longe de ser radicais verdadeiramente. Então, os devotos críticos são essas pessoas, né? Que não acreditam até mesmo em algumas aparições de Nossa Senhora, porque vamos explicar um pouco as aparições, né? Existem dois tipos de aparições de Nossa Senhora. Aquela que a igreja já validou, e aí aquela que a igreja já julgou como válida ou não. Então, tem algumas aparições aí, né, que as pessoas dizem ter sido revelações, mas quando você vai ver, é a pessoa que diz dessa revelação está ganhando dinheiro de um monte de jeito, né? Seja porque montou um hotel, montou uma quitanda, alguma coisa ali, e aí a igreja não valida, ou tem também o que a igreja já validou. E aí essa que a igreja já validou, ela é verdadeira, ponto final. Como a gente tem diversas aparições, dentre elas, por exemplo, a mais próxima de nós aí, Nossa Senhora de Fátima, né? Então, Nossa Senhora de Fátima, 1917, isso. Então, assim, mais próximo de nós. E aí, essa foi validada, então essa é verdade, ponto final. Só que aquela que ainda, que a igreja não validou, esses devotos críticos criticam mesmo essas aparições. Exemplo, Medjugorje. Por que Medjugorje ainda não foi validado pela igreja? Talvez você não saiba, mas a aparição de Nossa Senhora de Medjugorje ainda não foi validada pela igreja. Por um simples fato, né? Assim, que nem começou a estudar se vai validar ou não. Porque as aparições ainda estão acontecendo, né? A igreja, ela só julga como verdadeira ou falsa uma aparição de Nossa Senhora, alguma coisa de santo, enfim, depois que para de acontecer. Nossa Senhora continua aparecendo todo dia, o quê? 20, enfim, tem uns dias lá, né? Nossa Senhora continua aparecendo. Então, a aparição ainda está ocorrendo. Então, ainda não foi julgado como verdadeiro ou falso. Porém, mediante tantas coisas que vêm sendo reveladas ao longo dos anos, né? E se você faz uma oração e você tira uma mensagem ali, não é como se fosse uma roleta russa, mas se você tira com uma fé verdadeira, você vê que aquela mensagem tem tudo a ver com o que você está passando, né? No acampamento ali na capela, quantas coisas a gente não vê sendo reveladas sobre as tribos mediante a mensagem, né, que é tirada no momento de adoração ali, enfim. Então, os devotos críticos são esses devotos que criticam mesmo tudo aquilo que é humilde, toda a devoção, e eles acreditam que não, porque isso não está no magistério, não, porque segundo o Código Canônico, não fala sobre essa aparição. Claro, não faz tudo constado ali, né? Então, esses são os devotos críticos, tá? Porque também a gente pode pensar da seguinte forma, né, que o reino de Deus ele será revelado àqueles que são humildes, simples, né, que têm um coração de criança. Aí, como assim um coração de criança? Porque criança primeiro crê para depois compreender, né? Então, esses críticos, eles primeiro querem compreender para depois crer, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, ter um coração um coração simples, humilde, coração de criança, né? Agora, vamos para o parágrafo 94. Vamos falar dos devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo se a exaltarem demais, né? Então, tem medo de amar muito Nossa Senhora e isso desagradar a Jesus. Tem medo de desonrar, né, a Deus quando honra Nossa Senhora. Eu falei, medo de rebaixar a Deus por causa da devoção mariana, né? Quando uma pessoa muito devota, assim, ela já, poxa, primeiro é Deus, né? Então, assim, deixa eu colocar aqui na ordem, não devo amar muito, bota um limite ali na devoção, né? Por causa desse escrúpulo. Não entenderam a união entre Cristo e Maria,
Quem reza Maria, reza Jesus por meio dela. Né? Isso tudo que eu estou falando, tudo tá nessa parte dos devotos escrupulosos, viu, gente? É porque não dá para ler tudo por causa do tempo. Não querem que se fale muito de Maria e nem que se recorra muito a ela. Né? Então, realmente, é um escrúpulo muito grande que impede a pessoa de avançar na devoção mariana, de avançar na própria consagração. Né? E o que é uma pessoa escrupulosa? É aquela que acha que tudo é pecado. Né? Ela vive ali pisando em ovos ali e quer o tempo todo confessar, faz uma tempestade de copo d'água, porque não tem mesmo ali uma certa ignorância, não tem conhecimento ali da doutrina, dos mandamentos, não usa nem mesmo um bom exame de consciência para dar uma orientação ali do que é de fato pecado ou não. Né? Tudo fica ali internamente nela e acha que tudo é pecado, inclusive amar Nossa Senhora demais e desonrar a Deus por isso, né? Então, inclusive, isso é um pensamento até protestante, né? Muito, assim, mostra que a pessoa tem pouco conhecimento da doutrina católica, né? E aí, se você pegar lá em Lucas 1, Evangelho de São Lucas 1, lá no versículo 41, vai começar assim, ora, apenas, aqui é a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, né? Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, que estremeceu no seu seio. E aí fala, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, a Isabel plena do Espírito Santo, né? Cheia do Espírito Santo, ela exclamou, bendito é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, Isabel cheia do Espírito Santo, porque, né, nos leva a crer que o próprio Espírito Santo fala a partir de Santa Isabel nesse momento, exclama, então se dirige primeiro e bendiz primeiro Nossa Senhora, para depois bendizer o fruto, para depois bendizer Jesus. Né? E aí esses devotos escrupulosos, eles se esquecem que toda vez que você presta uma honra a Nossa Senhora, ela não retém para ela, né? Mas pelo contrário, né? O que ela faz? Ela recita o Magnífica, né? O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Então o que ela faz, assim que ela recebe, olha só, se você acha que você é capaz de fazer uma oração boa para Deus Pai, imagina Nossa Senhora, né? Então quando você reza, e aí os escrupulosos também são aqueles que falam assim, nossa, mas vocês rezam Ave Maria e não rezam Pai Nosso? Claro que a gente reza Pai Nosso. Só que a gente reza Ave Maria porque no mesmo instante que eu rezo Ave Maria, eu creio que Nossa Senhora vai fazer o Magnífica. Entendeu? Eu creio que Nossa Senhora vai rezar o Magnífica nessa mesma hora. Então, por curioso... E a todo mundo, eu acho que todo mundo, de certa forma, se viu desse jeito aí. E aí, até saiu pouco tempo atrás, desculpa. Não, pode continuar. Teve pouco tempo atrás, viralizou um vídeo, eu nem sei de que comunidade que está fazendo um momento de louvor a Nossa Senhora, então Nossa Senhora está no centro. E está todo mundo ao redor da imagem, ajoelhado, cantando e tal. Não sei se vocês viram esse vídeo, deve ter 1 mês, 2 meses no máximo. E aí eu vi muita gente criticando, falando, nossa, mas isso aí já é idolatria, isso aí já passou do limite. Mas assim, desculpa, entendeu? Não entendeu o que é. Né? Não entendeu primeiro, né? A divisão dos cultos, a diferença dos cultos ali, porque se você não fala se você não realmente presta uma adoração à Nossa Senhora, aí perdolia, e aí perdolia é justamente isso, prestar um culto muito acima dos cultos do santo mesmo. Mas jamais acima de Deus. E nunca nem próximo da adoração, que é apenas a Deus. Então, assim, saiu esse dia, e eu vi o que mais foi postagem de católico, falando, não, isso já é demais, isso já é idolatria, assim. Então, assim, então até um certo limite, e aí quem define o limite? Até onde pode se louvar Nossa Senhora é você. Escrupuloso, não é a igreja, não. É você, então. Então tá bom. E aí, eu nem sei que comunidade que é, nem dependo, porque se bobear, eu for olhar, eu nem gosto muito da comunidade. Foi o que eu estou pensando, sabe? Mas assim, era um momento que estava assim, louvando e honrando Nossa Senhora. E aí vem cheio de escrúpulos ali, né? E aí, finalizando essa parte dos devotos escrupulosos, fala assim também, São Luís fala, que a honra que se presta a Maria é com o fim último de honrar mais perfeitamente Jesus, é o que nós falamos na última formação, né? Que o fim último é sempre Jesus, não só dessa devoção, mas da própria Virgem Maria. Tudo ela leva até Jesus. Então, o fim último de Nossa Senhora sempre vai ser Jesus. Então, a honra que se presta a Maria é com o fim último de honrar mais perfeitamente Jesus. Maria é o caminho para chegar até Jesus. Né? E é um exemplo que a gente pode dar quando, sei lá, a gente vai numa exposição de arte. Né? Não é algo muito comum, você acredita, mas vamos supor que você goste, ou uma pessoa aleatória gosta.
E aí ela encontra no quadro uma obra muito bonita e elogia, e fala, nossa, que inspiração, que coisa maravilhosa. A pessoa tem ali, né, um sentimento ali profundo, toca em alguma coisa na história dela, aquela obra de arte. E aí ela começa a exaltar, a falar bem e tudo mais, a elogiar, e aí o autor próximo ouvindo tudo, né, o autor da obra, o criador da obra. Você acha que ele vai ficar ofendido por você estar elogiando a obra que ele criou? Pelo contrário, né? Ele vai ficar, assim, super feliz, super honrado, né? Super orgulhoso ali do que ele criou. Mesma coisa Deus, né? Quem que criou Nossa Senhora? Que é a perfeita, imaculada, santa, a santa das santas, a mãe das mães. Quem elevou ela à dignidade de mãe de Deus, né? Foi o próprio Deus. Então, vocês acham que amando muito, o máximo que a gente puder, mesmo assim, não vamos chegar ao amor que ela merece, né? Vai ofender a Deus? A obra mais preciosa dele, né? Então, é o contrário, né? Pode ficar despreocupado com isso. Igual você ouvir uma música do Frei Gilson lá que você gosta muito. E aí você vai elogiar a música, e aí você acredita que se você elogiar a música do Frei Gilson, você vai falar, nossa, mas em vez de elogiar a música, em vez de me elogiar, ele está elogiando a música, tá errado. Não, pô, isso é inspiração divina, sabe? É o compositor da obra, né? É o autor da obra. Então, o autor da obra se sente extremamente feliz quando você fala bem de uma obra, entendeu? O terceiro ponto aí, o terceiro devoto, lá no 96, vai falar dos devotos exteriores. Então, os devotos exteriores são aqueles que ficam presos apenas na parte sensível da devoção à Nossa Senhora, né? Então, que gosta do quentinho, todo mundo gosta do quentinho no coração, né? Mas, assim, que se prende só ao quentinho no coração. Então, assim, faz um retiro, né? Sai ali abraçando o poste, como a gente fala num acampamento, né? Você faz um acampamento, você sai dali abraçando o poste. Sai abraçando o poste, e aí, na primeira semana, vai rezar o texto todo dia, vai na missa todo dia, só que aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? O gosto pela oração vai sair, né? Você pode comer, sei lá, churrasco todos os dias. Em algum momento, churrasco não, talvez não seja aplicado a isso, mas você pode comer, sei lá, pizza todos os dias. Em algum momento, você vai se enjoar da pizza, né? Assim também a oração, né? A gente começa, é gostoso, é uma delícia para a nossa alma rezar, a gente se sente completo em rezar, mas chega um momento que a oração se torna um fardo, né? Você já está cansado de rezar, você não tem gosto nenhum pela oração mais. É como se você estivesse comendo só um prato ali de farinha puro. Só que se você só tem essa farinha vai te sustentar, né? Então, quando a oração se torna desgostosa, o devoto exterior, ele para, porque ele só se prende naquilo que é sensível, que é gostoso. E aí, o devoto exterior, ele vive de exterioridade. Então, ele gosta mesmo de uma cadeia, ele gosta de um escapulário, ele gosta de uma camisa de Nossa Senhora, de um boné, claro, isso tudo é lícito e é maravilhoso, porque dá testemunho, né? É louvável, porque dá testemunho. Só que o problema é quando você só se prende ao exterior. Você anda com o texto pendurado no pescoço, mas você não pega o texto para rezar. Você anda para uma cadeia, e aí, gente, vocês podem duvidar, mas quantas pessoas nos procuram na cadeia, na nossa página das cadeias, de venda de cadeias, para perguntar assim, olha, eu ainda não sou consagrado. Eu não sou consagrado, eu posso usar a cadeia? A cadeia é só para quem é consagrado? Por que eu não posso usar a cadeia? Assim, quantas pede uma cadeia dourada? Né? Cadeia dourada, Aí está um pouco lá na frente, né? São Luís fala, né, sobre a cor da cadeia lá no... Depois a gente explica essa parte. Mas se trata de vaidade. Assim. E usar aí, mais como uma isso, porque a pessoa só quer ver a parte exterior. Né? É claro que é lícito e é louvável que se use cadeia, que se use escapulário, que você ande por seu texto aparecendo aí a ponta da cruz dele pelo bolso, que você reze o texto andando no meio das praças e tudo mais. É muito lícito e louvável, porque isso dá testemunho da fé que nós temos, que você tem. Né? O problema é quando você só se prende na fé. Você está andando com o texto na mão, mas você não reza o texto. Você está andando com o escapulário no pescoço, mas você não guarda o que Nossa Senhora pediu para que ela salve a sua alma no primeiro sábado após você morrer. Você está andando com uma cadeia, ou você não é consagrado, ou se você você se prendeu à parte exterior. E aí, inclusive, quando a gente for falar da parte interior, São Luís vai dizer que a grande maioria dos consagrados, olha só, não está falando que a grande maioria dos cristãos, a grande maioria dos católicos,
Ele está falando que a grande maioria dos consagrados, das pessoas que leram esse livro, estudaram esse livro, fizeram os exercícios e se consagraram. E a grande maioria dos consagrados ficam apenas na parte exterior. Olha só como isso é ruim. E aí ele vai dizer lá no final do parágrafo 96 assim, ó, o mundo está... E aí eu acho assim, curioso que ele usa apenas um parágrafo para falar do exterior. Porque é simples, né? É exterior. E também eu acredito que ele não quis confundir muito as pessoas e achar que não é necessário o sinal exterior. E aí ele capricha na interior, onde ele fala que a exterior ela tem que existir, as práticas exteriores, mas ela tem que ser um sinal daquilo que está no seu interior. Né? E aí ele termina assim, ó, o mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores. Não há ninguém como ele para criticar as almas de oração. Então essas pessoas são uma alma crítica às pessoas de oração. Aqueles que são devotos interior, na verdade. Entendeu? E aí, outra coisa, né? Esses devotos exteriores são aqueles que acreditam que só porque ela está vivendo de delícia, só porque ela está vivendo de prazeres, só porque ela está vivendo de consolações, né? Porque Deus tem dado muitas consolações, ela acredita que ela está muito acima das outras almas, né? Mas como é importante viver o deserto, porque no deserto você consegue fazer uma decisão verdadeira por Deus, né? Apesar de que o deserto é lugar de passagem, né? Não é lugar de permanecer, é lugar de passagem. Mas a própria Santa Teresa de Calcutá, ela vai o seu diretor espiritual, vendo a vida que ela levava e tudo que ela tinha, né? Sobre o amor a Deus, o amor aos pobres. Aqui, uma pequena curiosidade, Santa Teresa de Calcutá, quando veio no Brasil, ela exigiu a todas as paróquias que ela ia passar, né, ela pediu missa todos os dias e ela exigiu que nenhum dia tivesse um padre adepto da teologia da libertação. Tamanho a desgraça que é a teologia da libertação, que atrás de um discurso de que ama os pobres, na verdade, faz o quê? Só quer banalizar o sagrado. Então, Santa Teresa d'Ávila, talvez a santa que mais amou os pobres ali, junto com São Francisco de Assis, desculpa, Santa Teresa de Calcutá, né? Falei errado. Quando veio ao Brasil, exigiu que nenhum padre da teologia da libertação celebrasse missa para ela ou andasse com ela. Porque ela sabe que esses desgraçados só querem deturpar aquilo que é sagrado e não se preocupam de verdade com os pobres. Se tem alguém que se preocupou com os pobres de verdade dos nossos tempos, foi ela, né? Então, como a teologia da libertação é uma desgraça, que aqueles que amam verdadeiramente os pobres não se pegam nessa desgraça, tá? E olha que ela ficou de entre 40 a 50 anos em um período de aridez. Era isso que eu ia tratar, né? Que o seu diretor espiritual pediu que ela escrevesse, né? E aí, mediante esses escritos, ela falava assim, né? Se o inferno é a ausência completa de Deus, eu sinto que eu vivo nele. Ela se sentia, ela falava assim, eu me sinto como um vaso vazio, preenchido de nada. E olha que mulher espiritual, que escritos que ela deixou, que ensinamento de vida, que amor a Deus, que amor ao sagrado, sobretudo, antes de amar ao outro, antes de amar ao pobre, ao rico, a qualquer um, que amor a Deus. Que exemplo de pessoa, que não à toa é santa, né? Que exemplo de pessoa que amou a Deus nos outros. E não sentiu Deus em nenhuma... Ela fala que ela não sentiu Deus em nenhum momento da vida. Né? Vai ficar salvo, Bárbara. A gente vai mandar o link depois, tá bom? Então, assim, por isso que a gente não pode medir a nossa progressão, né, espiritual, da nossa vida espiritual, pelas consolações, né? Não é porque a gente está rezando o texto, lágrimas, com muita emoção, sente cheiro de rosas ali, né? Que a gente fala, quando a gente sente cheiro de rosas, a Nossa Senhora visitando a gente, né? Então, não é porque você sentiu o cheiro de rosas hoje, amanhã e depois, que você sempre sente ali a presença do Espírito Santo, que você se arrepia. Tudo isso é muito bom, são experiências que Deus nos permite. Mas você não pode usar disso para medir a sua vida espiritual. Igual o Rafael falou para você, assim, poxa, eu acho que eu estou bem íntima de Nossa Senhora, eu acho que eu estou subindo os degraus, né? Então, não é isso. Até porque Deus vai tirar você da consolação, Ele vai nos tirar da consolação, Ele vai nos colocar num período de aridez, num deserto espiritual. Porque é no deserto que a gente é provado. Porque na consolação, você vai adorar Jesus, você fica 2 horas, parece que foi 10 minutos. E você fica as 2 horas de joelho, rezando, adorando, é uma maravilha, porque você está num período de consolação, né? Mas num período de aridez, vai ficar 1
hora de Jesus. Parece que é uma eternidade. Né? Parece que você quer sentar, você quer ir embora. Você não sente nada. É um período de aridez que dói na nossa alma, porque a gente não sente Deus. Né? Então, Deus nos coloca nesse período de aridez para aí sim a gente progredir na nossa vida espiritual. Porque se no período de aridez a gente não rezar, a gente desistir dele, então a gente não está pronto para progredir na vida espiritual. A gente ainda não ama ele da forma como deveria, não busca Nossa Senhora. Se a gente só reza o terço, o rosário, quando a gente está bem nos momentos de consolação, a gente não está buscando Nossa Senhora, a gente está buscando as consolações, né? Ali as graças que a gente almeja. Mas se rezar, num período e tanto que os santos falam, que quando você faz uma adoração, quando você reza o rosário num período de avidez, você recebe muito mais mérito, porque você não queria estar fazendo aquilo. Você não sente prazer nenhum, você não tem nenhum sentimento bom naquilo ali. Pelo contrário, você não queria fazer, mas você faz por amor a Deus, só por amor a Deus. Então, é ali que você recebe muitos mais méritos. Um rosário rezado em lágrimas não tem os mesmos méritos do que um rosário rezado no período de avidez. E aí fica de exemplo também a própria vida de Santa Teresa d'Ávila também, que ela, olha só, Santa Teresa d'Ávila, Jesus aparecia como homem, né, na sua forma humana, para conversar com ela. Uma santa extremamente mística, doutora da igreja. Deus deu a ela a graça de sentir um pouco do toque do que é estar no céu, né? Tanto tem um quadro dela assim, em êxtase, né? Ela sentiu ali a graça do que é sentir a Deus, né? Estar no céu, o gozo eterno da alma. Uma santa muito mística. E aí, um dia, numa conversa com Jesus, ela perguntou a Jesus qual foi a vez que ela melhor adorou Jesus. E aí, Jesus falou que foi aquele dia que ela ficou contando os tijolos só para não sair da presença. Ela se trancou, né? Ela pediu que as irmãs trancassem ela na capela, para que ela não saísse. Tamanha vontade que ela não queria ficar com Jesus. E ela ficou contando os tijolos para poder passar o tempo, porque ela não queria rezar. E essa vez, tamanha a consternação que era para ela estar ali, como isso seria contra si próprio, tamanha a violência que seria contra a própria vontade, estar com Jesus, essa foi a vez que Jesus mais se sentiu amado. Bom. Então, vamos já para o próximo? Os devotos presunçosos. Devotos presunçosos está no parágrafo 97. Eu queria ler aqui, mas eu acho que não é legal. Não vai dar tempo. Queria ler o parágrafo todo, que é muito bom. Mas vocês leem? Vou só ler só o comecinho. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc. Que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem Maria, que prometem a si mesmos que Deus lhe perdoará, que não hão de morrer sem confissão, que não serão condenados porque recitam o terço, porque jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Rosário, ou do escapulário, ou a outra congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem, etc. Só um negócio, o devoto presunçoso é algo tão ruim, é algo tão terrível, e é o pior tipo de devoção que você pode ter das nossas devoções, é esse acreditar que você vai ser salvo, né, e não duvidar de você mesmo, né, não duvidar de Deus, mas não duvidar de você mesmo a todo instante, que São Luís, ele usou 1 ou 2 parágrafos para todos os tipos. Na verdade, tem um que ele usou 2 parágrafos, todos os outros ele só usa 1. E para os presunçosos, ele utiliza 4 parágrafos para falar. Tamanho o perigo que é você ser presunçoso quanto à sua salvação. Né? Acreditar que você vai ser salvo, não, eu uso escapulário, então eu vou ser salvo, não. Né? Eu me confesso de 15 em 15 dias, também tem que confessar até semanalmente, se possível, né? A gente também se confessa de 15 em 15 dias, né? Algumas vezes falamos, mas geralmente estamos nesse período aí. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser salvos. Se a gente morrer lá no 15º dia, no 14º, e a gente morrer no primeiro dia, a gente cometeu o pecado mortal e morreu logo em seguida. Então, assim, é muito perigoso essa presunção. Porque ele acredita
que aí ele se apega muito àquelas histórias, né? Assim, que é a extrema misericórdia de Deus, né? Não, o bom ladrão, sei que é bom ladrão, né? Porque a partir do momento que ele é bom, ele já não é mais ladrão, né? Então é o ladrão arrependido, né? O ladrão arrependido, ele se salvou no último minuto. Não, porque tem aquela história de São José Maria Vianney, que o marido se jogou da ponte, e entre a ponte e morrer ali, né? E no rio, o marido se salvou. São João Maria Vianney, ele revelou isso à mulher, né? Que ele conseguiu a graça da salvação da alma, porque ele rezou um rosário, lá um texto com a mulher, no mês mariano, enfim. Ele se lembrou daquilo e ele se converteu no último instante, se arrependeu de todos os seus pecados, está no purgatório. Então, ótimo, existem mesmo essas histórias maravilhosas de misericórdia, e queira Deus que essas histórias nos atinjam. Né? Queira Deus que nem que seja no último instante que a gente consiga se converter, mas e se não? Aí você vai viver de qualquer jeito. Achando que garantindo mesmo, assim, na sua Garantindo a salvação. Você está garantido, a salvação está garantida, então. E aí, por essa garantia que você colocou na sua cabeça, você vive de qualquer jeito, né? E aí você então, se prende na misericórdia de Deus. E aí vai nos ensinar um santo, que agora me falta a memória de qual que a misericórdia de Deus não poderia existir se não fosse a sua justiça. Deus é igualmente misericórdia e igualmente justiça. Você é uma pessoa que viveu procurando o inferno a vida inteira e quer que no último momento você vai contar que você vai se arrepender de verdade. E Deus vai te salvar mesmo que você não se arrependendo de verdade. Santo Agostinho, ele fala que Deus te promete o perdão de todos os seus pecados, mas ele não te promete o dia de amanhã para você se arrepender e se confessar dele. Então, o dia para se arrepender dos seus pecados é hoje. O dia para você se converter é hoje, porque amanhã você pode não acordar. E aí, continuando aqui, igual o Rafael falou no parágrafo 98, fala: não há no cristianismo coisa mais condenável como esta presunção diabólica, pois ofendem a Deus com seus pecados e não se inibam, e ainda por cima acham ter garantido a salvação pela devoção. Abusar dessa devoção é um terrível sacrilégio, maior e menos perdoável depois da comunhão indigna. Olha só a comparação, né, ali, o nível de seriedade que é isso. O pior sacrilégio é você comungar Jesus em pecado mortal, né, de forma indigna. E aí, abaixo disso, é essa devoção, né, é essa presunção de viver em pecado, viver crucificando Jesus todos os dias por seus pecados, não amando a Deus, porque viver de qualquer jeito é não amar a Deus, sob o pretexto de que é devoto a Nossa Senhora, né? Então, isso, depois da comunhão indigna, é um dos maiores sacrilégios. A seriedade disso, né? E é preciso contrição dos pecados, confissão e real intenção de não cometer mais, vencer os maus hábitos, intenção de se converter, né? Buscar a oração e não ficar como está. Né? Então, vamos para o próximo. Aí o próximo já vai lá para o 101, não é isso? 101 são os devotos inconstantes. Aí o próprio nome já diz, é autoexplicativo. São aquelas pessoas que são devotas por um intervalo do tempo, seja porque ela viveu um momento bonito, um retiro, um encontro pessoal com o Nosso Senhor, ou seja, enfim, né? E aí, para o momento, ela é muito, muito forte, muito fervorosa, logo em seguida ela para. Veja, não vou falar isso da constância, né? Mas já podemos adiantar. Ser constante, porque fala que a verdadeira devoção é constante, né? Em algum momento a gente fala isso. Não fala tudo. Então é constante, a gente fala. Então, o inconstante é aquele que começa e para, começa e para, começa e para, começa a rezar, volta. Aí você volta lá naquela devota exterior. Então, ele começa a rezar porque é gostoso, ou porque ele precisa, por algum motivo, né? Dependente de qual seja a inconstância. Ele começa a rezar por algum motivo, qualquer, não importa qual motivo, e ela para. É aquela pessoa que vai pulando. Então, hoje ela é consagrada. Hoje eu vou estar consagração, então hoje eu vou consagrar. Agora ele se consagrou. Passou um tempo, não. Agora eu vou para tal confraria. Aí ela começa a obedecer as coisas da confraria, nos pede e tudo mais. Pulou. Agora eu vou para tal confraria. Agora eu vou para tal missão. Agora eu vou para tal grupo. Fica pulando de grupo em grupo, de galho em galho, e nunca se mantém em lugar nenhum. Não cria raízes. Mudam constantemente. E aí, lá no final do 101, vai falar que essas pessoas são inconstantes como a lua. Eu não sei, eu não estou achando, mas vou falar de cabeça. São inconstantes como a lua, porque muda todo o tempo, né? O sol, quando você olha para ele, né? Você deve olhar para ele diretamente, mas se você olha para ele, ele é daqui onde a gente vê, ele é uma bola de fogo, né? Porém, a lua, se você olhar hoje, ela vai estar minguante. Se você olhar daqui 3 meses, ela vai estar cheia. Se você olhar depois, ela vai estar crescente. Se você olhar depois, então, tem várias fases. Ela é inconstante, ela muda o tempo inteiro.
Então, o devoto inconstante, ele é assim como a lua. E aí, né, se você ver aqui atrás, Guadalupe vai ver que tem uma lua ali onde ela está pisando em cima. Nossa Senhora vai dizer, São Luís, no final aí dessa parte dos constantes, aqui, ó, como a lua. Aqui, ó, achei. Entrarão, logo depois as regras da fidelidade. Mudam como a lua. Maria esmaga sobre os seus pés como ao crescente. Hã? Ao crescente, que ali atrás tem uma lua crescente que Nossa Senhora está com os pés em cima. E diversas outras imagens de Nossa Senhora aparecem ela com o pé em cima da lua crescente. Então é isso. Nossa Senhora vai esmagar com os pés esses devotos. E aí está no tratado, né? É o que a gente acredita aí. Então, aí, o próximo devoto são os devotos hipócritas. Esse daqui é bem curtinho, porque né, é muito claro. Aí, São Luís fala assim, há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Né? Então, eles querem se passar por bons, mas eles não são, eles só querem aparecer. Uhum. Dizem uma coisa, mas vivem outra. Né? São pessoas que fingem ser de Deus. Então, o tipo de hipocrisia mesmo. Fala uma coisa e vive outra. Né? Então, assim, no final não mudam de vida. Né? Não imitam as virtudes de Nossa Senhora, não fazem violência contra si mesmo, para se converterem, para buscarem santidade. Né? Então, é só para aparecer mesmo ali. Igual falou aqui, escondem sob o manto de Nossa Senhora os seus pecados. Né? Então, é só hipocrisia mesmo ali de não viver o que fala. Né? Aí, 103, os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, evitar algum perigo, obter alguma cura de uma doença ou para qualquer outra necessidade do gênero. Sem o que esqueceriam. Então, perdão. Então, mas eu não aguento. Uns e outros são falsos devotos, não têm aceitação diante de Deus em sua santa mãe. Então é isso, é aquele interesseiro mesmo, ele só está ali por interesse, ele só quer Nossa Senhora, recorre a Nossa Senhora porque ele quer alguma coisa, ele quer ganhar alguma causa, ele precisa de alguma coisa ali, ele quer uma graça, ele reza porque ele quer ganhar. É claro que é lícito você pedir as coisas, né? Mas é aquela pessoa que só é devota porque ela quer ganhar uma coisa, e aí se Nossa Senhora não faz, aí Nossa Senhora, aí Nossa Senhora literalmente, né? Aí a pessoa se revolta, inclusive. Tá? Então, aí nós finalizamos os falsos devotos, né, os 7. Então, assim, é fácil, eu falo por mim mesmo, fácil identificar, igual ela falou, quando eu li, o baque foi forte, né? Mas, bem difícil isso, né? Porque a verdade nos tira das trevas, né? Das mãos do demônio, nos traz a luz da verdade ali, para que a gente possa se libertar mesmo e viver a devoção certa, verdadeira. E estranho seria se você não se pegasse dentro de algum desses aí. Seja você se consagrando, seja você renovando, ou seja você dando esse curso, né? A gente, quando lê, e todas as vezes quando a gente vai dar, sei lá, dezenas, nem sei quantos cursos nós já demos, todas as vezes quando a gente chega nesse aqui, eu consigo ver em qual eu estou errando mais, quais são os 2 ou 3 ali que eu estou dando a escapada, e aí a gente já começa a rezar. E é muito bom isso, né? Para que nós voltemos para aquilo que é mais importante, que é o quê? Que é justamente o 105. Isso. Por isso que é bom a gente ler o tratado pelo menos uma vez no ano, sempre que for renovar, ou se possível ler mais vezes, porque a cada vez que você lê, você entende algo. É como se fosse assim, poxa, eu não lembro de ter lido isso daqui. Eu mesmo, quando eu li agora para a gente dar a formação, eu falei assim, gente, tem umas partes aqui que parece que é um livro novo para mim, porque ele é muito denso e é muito difícil de entender tudo. Então, ruminando aos poucos ali, repetidas vezes, que vai entrando dentro da gente, né? Todo o conteúdo, tudo ali que São Luís quer nos mostrar. Então, por isso que é igual o São João Paulo, né? Falava que era o livro de cabeceira dele, e tem que ser o nosso também. Né? E aí, no parágrafo 104, né? Para quem quiser relembrar tudo que nós falamos, pode anotar aí, parágrafo 104. São Luís, ele faz um resumo de todo esse 7. Então, tudo que a gente falou aqui, ele faz um resuminho em um parágrafo, tá? No 105, ele fala assim, ó, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, parágrafo 105. Depois de termos posto e descoberto e condenado as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira que é.
interior, terna, santa, constante e desinteressada. Então, ele atribui 5 pontos aí, começando por desinteressado. A verdadeira devoção à Santíssima... Desculpa, começando pela interior, falei errado. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela é, em primeiro lugar, interior. Quer dizer que parte do espírito, do coração, parte do interior. Oi? Aqui, ó. Sim. Tá. Parte do interior, parte daquilo... Oh, perdi, peraí. Parte do interior. Quer dizer que parte do espírito, do coração, provém da estima que se tem a Santíssima Virgem aqui, ó. Ele fala assim, ó. Provém da estima, então, ou seja, do amor, né, daquilo que você estima, aquilo que você quer, o tanto que você gosta de Nossa Senhora. Então, provém da estima que se tem a Santíssima Virgem e da auto-ideia que se forma de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Então, vamos lá. Provém da estima, né, do tanto que você estima a Nossa Senhora, mas provém também da auto-ideia que se forma de suas grandezas. O que é auto-ideia? Como que forma uma auto-ideia? Como que se forma uma ideia e como que se forma uma auto-ideia? Se forma uma ideia pensando em algo. Como que se forma uma auto-ideia? Estudando sobre algo. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é o início de se formar uma auto-ideia de Nossa Senhora, que é estudar. Então, você não consegue formar uma auto-ideia se você não estudar Nossa Senhora. Claro que provém também da estima, provém também do amor, porque fala aqui, mas provém também do estudo. Por que a gente fala nisso? Porque a gente ficou muito tempo falando dos devotos críticos, e a pessoa fala, não, então só importa o amor, né? O amor que eu vou ter Nossa Senhora. Não, importa estudar, importa ser inteligente sobre o caso, importa estudar Nossa Senhora, entender, formar uma auto-ideia sobre as grandezas de Nossa Senhora, porque se você só se ama aquilo que se conhece, então para muito se amar algo, é preciso muito se conhecer algo. Eu amei a Mayra no namoro, eu amei a Mayra no noivado, eu amei a Mayra no nosso casamento, mas a cada dia que passa eu amo mais a Mayra. Depois de ficar, nossa senhora, hein? Coisa linda. Porque a cada dia que passa, eu vou conhecendo mais essa mulher. E assim também sobre Nossa Senhora. A cada dia que passa, eu vou conhecendo uma mãe, por exemplo. Um filho, a Isabel. A Isabel tem 1 ano. O Paulo tem 3, quase 4. A Isabel requer mais cuidado nosso do que o Paulo. Sim? Porque a Isabel ainda não anda direito, ela dá uns passinhos e já cai. A Isabel ainda não fala, né? Ela não consegue dizer nada ainda. Só papai, mamãe, comida, cocô, que é o biscoito dela, é alô, que é a água, enfim, algumas coisas ali. O Paulo já consegue falar tudo o que ele quer. Só que seria uma tolice nós falar que nós amamos mais a Isabel do que o Paulo. Na verdade, a maioria das vezes, quanto mais tempo você passa com uma pessoa e a sua admiração vai aumentando, mais você vai amando essa pessoa. Mais você vai conhecendo, mais você vai ajudando a formar. Então, eu posso dizer que quanto mais tempo eu fico com o Paulo, mais tempo eu vou amando ele. Mas mais cuidado a Isabel precisa. Então, assim, na verdade, eu amo um filho que eu estou mais tempo com ele, porque eu conheço ele há mais tempo. Não quer dizer que eu ame menos o outro filho, né? Só que quanto mais eu vou conhecendo, mais eu vou amando. Entendeu? E aí é isso. Então, é necessário que se estude, é necessário que você busque informações sobre tudo, né? E aqui fica uma correção fraterna, né? A gente precisa estudar, a nossa fé precisa ser uma fé inteligente. Você precisa estudar a sua fé. Se você tem dificuldade com livros, como eu já tive e agora eu voltei até pouco tempo, isso vai acabar em nome de Jesus, eu vou voltar a poder conseguir ler livros e aprender com eles. Vai ver vídeo, sabe? Vai ver formação. Quantas formações tem por aí? Vai frequentar grupo de oração, vai assistir pregação, vai assistir, assinar o curso do Padre Paulo, vai assinar o curso do Hélio Maria, vai estudar, sabe? Porque você precisa formar uma auto-ideia das grandezas. Não só de Nossa Senhora, mas da igreja como um todo. Porque eu tenho certeza que se você estuda pouco, basta 3 ou 4 questionamentos para você começar a vacilar na sua fé. É isso que eu ia falar também. Não é só sobre Nossa Senhora, não é só crescer no amor a ela, mas na nossa própria fé católica. Porque se você não adentra ali, se você não entende a doutrina católica também, né, a tradição, facilmente você vai virar um protestante. Basta um período de aridez, você passa em frente a uma garagem e o irmão fala, poxa, vem cá. Né? A gente tem a salvação dos seus problemas, vem aqui. E aí você se converte e até
Conheci Jesus. Cidadinho. Conheci Jesus, Entende? conheci Porque Jesus. você não estudou. Gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente lê a vida dos santos, mais a gente ama ser católico. Todo protestante que estuda de verdade, ele acaba virando católico em algum momento, né? E para você, né, que quer ter mais informações e mora em Belo Horizonte ou região metropolitana, todos os sábados, às 16 horas, no Centro de Evangelização da CRESAP, nós temos ali a nossa formação. Começamos às 14h30 com o Rosário, tá? Então, a gente vai olhar tanto a parte de estudo, mas também a parte do amor, da oração e tudo mais. Aí, para agora, a segunda devoção, a segunda verdadeira devoção, né? Segundo ponto, né? O segundo ponto dentro da verdadeira devoção. Primeiro, o Rafael falou que ela é interior, e agora a gente vai ver, ela é eterna, né? No parágrafo 107. Não é só um pedacinho. eterna. Eterna por tempo, né? Que a gente às vezes acha que é eterna. Em segundo lugar, a verdadeira devoção é eterna. Quer dizer, cheia de confiança na Santíssima Virgem, da confiança de um filho em sua mãe. Impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito. Extremos de simplicidade, de confiança e de ternura. Ela implora o auxílio de sua boa mãe em todo tempo, em todo lugar, em todas as coisas. Aí vou parar aqui. Mas ele é curtinho, então depois vocês leem ele todo. Mas, ou seja, é igual o Rafael dá um exemplo dos filhos pequenos, né? Os filhos, quando eles são novinhos, eles importunam a gente o tempo inteiro. É mãe, tudo. Então, aqui, essa devoção que São Luís está nos ensinando, ele quer isso de nós. Que nós tenhamos essa ternura com Nossa Senhora mesmo, né? Essa confiança, esse abandono, esse amor de importunar ela o tempo inteiro. E Nossa Senhora está cansada de mim, gente, não existe isso. Ela é nossa mãe. Então, assim, é recorrer mesmo a ela o tempo todo, igual eu falei aqui, nas necessidades do corpo e do espírito, e com simplicidade e com extrema confiança. Né? Então, isso é um dos pontos dessa verdadeira devoção. Aí no 108, vai falar que a verdadeira devoção, ela é santa. Então, eu vou ler para vocês aí. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa. Isto é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria. E aqui ele começa a falar algumas virtudes, né? Particularmente, a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade. Então, vamos lá, pureza divina. O que quer dizer com pureza divina, né? Só uma coisa, né? Porque às vezes fica confuso, né? Às vezes acha que pureza divina é só a pureza relação sexual, né? Mas não é só isso, é a pureza de tudo. É a pureza até no julgamento de intenção, sabe? Exemplo, né? Um exemplo aí. A Mayra me pede para fazer pra lavar uma vasilha. Pra lavar uma vasilha. E aí ela vai ver lá na pia, vai ver que a vasilha tá horrível. Eu tinha que sair logo em seguida. Aí ela pode ter dois pensamentos. Não, Rafael é preguiçoso, lava a vasilha de qualquer jeito, ele é um porco, deixou tudo jogado, sei lá. Ou ela pode falar assim, não, ele não lavou sim, mas é porque ele tinha um outro compromisso depois, estava atrás. Então, a pureza divina tem a ver com a forma como você enxerga todas as situações, não só em relação ao sexual, tá? É a pureza no geral. Pureza divina, a ardente caridade e a sua paciência heróica. O que é a paciência heróica? É tão difícil de conseguir, né? É eu chegar em casa e eu ver que a Lara teve um dia muito difícil, muito estressante, e eu não sei o motivo de estresse. Pelo contrário, eu, com uma paciência heróica, movido também, pela ardente caridade, imitar também a doçura angélica de Nossa Senhora, ser doce como anjo, e aí eu ser um ponto positivo nesse dia dessa pessoa, né? E a sua sabedoria divina. Essas são as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. Isso. Aí a próxima, desculpa, no parágrafo 109. A verdadeira devoção, ela é constante. A verdadeira devoção é constante. Firma uma alma no bem e ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Torna corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas. A carne em seus aborrecimentos e paixões e ao demônio em suas tentações. Né? Então, essa devoção, ela nos ajuda a ser perseverante e a lutar contra tudo isso, né? A irmos contra o mundo mesmo, o demônio e a própria carne.
E se a gente cai, logo a gente se levanta, né? São Luís não fala que o consagrado ele nunca vai pecar, ele nunca vai cair, né? Mas se ele cair, ele logo se arrepende, chora os seus pecados e levanta, né? A questão não é cair, é permanecer caído, é permanecer no pecado, né? E é isso que nós não podemos fazer, né? Então, que Nossa Senhora nos dê sempre esse auxílio, essa força, para que a gente sempre se levante. E aí, aqui fala que ela é constante o cristão. Como é que o cristão, após a gente entender tudo isso, né? Como que a gente vai continuar tendo o mesmo olhar mundano, o mesmo comportamento mundano? Às vezes, até mesmo o modo da gente se vestir, o modo da gente falar, né? O modo da gente interpretar as pessoas, pensar, aquele julgamento sempre maldoso que antes a gente tinha. Então, diante de tudo isso que nós estamos conhecendo, aprendendo, que devemos imitar as virtudes de Nossa Senhora, depois de todo esse conhecimento que nós temos, como é possível a gente continuar sendo mundano? Sendo que o cristão ele é chamado a nadar contra a correnteza, a ir contra as massas, lá que falou, né? Ter coragem de se opor ao mundo, às suas modas e massas. Né? Então, essa devoção nos dá essa coragem de lutar contra o mundo, né? Contra o pecado, contra a carne, mas principalmente essa questão do comportamento com relação ao mundo, vai falar alto porque é o que está no nosso interior, né? A gente coloca para fora aquilo que está dentro de nós. Então, se a gente ainda, após tudo isso, a gente continuar andando no mundo como se não tivéssemos conhecido nada, como se a luz da verdade não tivesse vindo sobre nós, a gente não está vivendo uma verdadeira devoção, né? Então, a verdadeira devoção, ela é constante, ela nos dá coragem para nos opor a tudo isso. E aí, o próximo ponto é a desinteressada, né? Isso. Só queria falar uma coisa sobre a constante, porque eu estou buscando uma palavra que eu tinha visto aqui na próxima, que é a desinteressada, mas depois eu acho. Mas sobre a constante, gente, deixa eu ficar claro o seguinte, que constância, vou tirar? Constância não tem a ver com o sabor. Então, vamos lá. Hoje eu sinto Deus. Hoje eu já não sinto Deus. Hoje eu vou rezar porque eu estou sentindo a oração de uma forma diferente. Isso não tem nada a ver com constância. Constância é justamente o oposto. É independente de você sentir, de você não sentir, independente de você estar com a alma. Hoje meu coração está ardendo de amor por Deus. Não, hoje eu não sinto meu coração. Isso é inconstante no sentimento, mas a fé, ela tem que ser inconstante. Entendeu? É independente do teu coração estar explodindo de amor ou não, você fiel a Deus. É independente de você ter conseguido aquela graça que você até chorou, pediu em lágrimas para alcançar. Independente disso, é você continuar constante. É independente da sua vida estar boa, ou, desculpa a expressão, estar uma merda, independente de você estar cheio de problema ou não, é você continuar. Qual que é o seu propósito? É ir na missa todos os dias? É você continuar. É rezar o rosário todos os dias? É você continuar. Independente de você amar ou não amar o que você está fazendo. A constância é fazer, é fidelidade àquilo que você se propôs a fazer. Independente de qualquer outra coisa. Então, a constância não tem a ver com eu sou um devoto tão constante porque eu não estou sentindo a Deus. Não tem a ver com o sentimento, tem a ver com a decisão de fazer aquilo. Agora, vamos entrar no desinteressado. A verdadeira, finalmente, então no 110, finalmente a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é desinteressada, pois inspira uma alma que não busca a si mesmo, mas só a Deus em sua mãe, sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto de Maria não se serve da augusta rainha por espírito de lucro ou de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. Não ama a Maria propriamente porque recebe ou espera algo dela, algum bem, mas sim porque ela é amada. É por isso que ama e serve tão fielmente eu estou lendo porque eu estou tentando achar alguma coisa específica aqui quando eu li que eu achei, não estou achando mais. Fielmente os desgostos se cura como na doçura e no fervor sensível. Ama tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Como é agradável e preciosa aos olhos de Deus a sua Santa Mãe, uma tal alma que não se busca a si mesmo os serviços que lhe presta, mas como é raro encontrar presentemente. Então, como é raro encontrar esse devoto desinteressado hoje em dia. Foi com o intuito de que não seja tão rara que peguei na pena
e escrevi o que tenho ensinado com o fruto, em público e em particular, mas nas minhas missões durante muitos anos. Então, como é raro? É desinteressado, no sentido de que você não busca o interesse nem nas coisas terrenas, então por algum bem que você quer ter, quanto nas coisas que não são natural, quanto às coisas da ordem da graça. Então você não vai amar a Nossa Senhora, vai seguir, vai ser devoto dela, porque por ela os meus bens vão ser mais bonitinhos. A gente vai entrar agora no capítulo 4 sobre os bens meritórios, imprecatórios e satisfatórios. Então, já vamos falar isso, porque nelas ali os meus bens vão ficar mais adornados, porque Nossa Senhora vai me salvar no primeiro sábado do purgatório, depois que eu morrer. Porque se eu for devoto de Nossa Senhora e eu amar ela, eu vou ter uma glória grande no céu. Não. Você ama Nossa Senhora porque ela merece ser amada. Porque você quer dar glória a Deus e você entende que quanto mais você amar Nossa Senhora, mais glória a Deus você vai dar. Porque como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório, meu Deus do céu. Qual que é o santo do... Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, que o ser humano, o homem, né, ele fala o homem, mas aí ele está falando sobre o gênero humano, né, que o homem não deveria se preocupar nem com a salvação da sua própria alma. A única coisa que o homem deveria se preocupar é com dar glória a Deus, porque a partir do momento que ele dá glória a Deus, ele salva a sua alma. A sua vida deveria ser uma preocupação constante em dar glória a Deus. E aí, olha só, como uma devota que foi completamente desinteressada de si própria, que só queria saber de amar Nossa Senhora e de amar a Deus. Santa Teresinha, quando descobriu em uma pregação que no inferno não tem ninguém que ame a Deus, porque no inferno não tem amor, na verdade, assim, o inferno tem a ausência do amor. O inferno não tem amor, todos os infernos são incapazes de amar. Aí ela se questionou e questionou a pessoa que estava conversando com ela, a diretora. Então ninguém ama a Deus no inferno? Falou que não. Ela falou assim, então eu quero ir para o inferno, porque eu quero garantir que Deus seja amado em todo lugar do universo. Olha só. Ela se sujeitou a ir para o inferno para amar Deus lá, para que Deus fosse amado em todo lugar do universo. Isso é desinteresse. É desinteresse até mesmo com a própria salvação, porque o interesse dela é só amar a Deus. Você acha que uma alma dessa, em algum momento, pode ir para o inferno? Deus vai permitir? Não, porque é uma alma genuinamente desinteressada. É uma alma que ama a Deus, que ama a Nossa Senhora, porque merecem ser amados, merecem receber a glória. Isso é um exemplo de uma alma desinteressada. E por isso que São Luís nos fala, como é difícil ter essas almas hoje em dia. Quantas pessoas querem amar Nossa Senhora para serem vistas ou para ganhar alguma coisa na ordem da graça? Né? Então, peçamos Nossa Senhora a graça de cada dia que passa, nós sejamos mais desinteressados e passemos a amá-la porque ela merece. E porque Deus merece ser amado dela. E aqui a gente pula uma parte aqui. Não tem. Que são as práticas comuns, né? Acho que tem que texto. Volta, pega lá. Não pode comer. Não tem. Eu pulei desculpa. Eu pulei uma parte, então, lá no 115, perdão. Agora a gente vai dar uma acelerada por causa do tempo, gente, mas vai dar certo. Aí, artigo 2. As práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Aí vamos começar a falar das práticas comuns, né? Que nós vamos falar das práticas interiores e as práticas exteriores. Né? Que aí já, igual a gente falou, e aí, sou consagrado, e aí, né? O que a gente vai fazer? Então, nós vamos responder aqui agora. Há muitas práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As principais são, isso aqui está no parágrafo 115, honrá-la com hiperdulia, né, que é a primeira depois de Jesus Cristo, meditar as virtudes de Nossa Senhora e seus atos, contemplar as grandezas de Nossa Senhora, isso mesmo, contemplar as grandezas de Nossa Senhora, fazer-lhe atos de amor, louvor e reconhecimento, invocação com todo o coração, cordialmente, oferecer-se e unir-se a ela, fazer as ações para agradá-la, começar, continuar e concluir as obras por Maria, com Maria e em Maria, e para Maria, a fim de fazê-las por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Então, essas são algumas práticas interiores, né,
que nós devemos praticar. E aí, no parágrafo 116, nós vamos mencionar aqui também as práticas exteriores, que são entrar em suas confrarias, né, são várias, tá, gente? Então, assim, não é que tem que fazer todas, não, mas são exemplos, né, de práticas que a gente pode aderir. Então, entrar em suas confrarias e congregações, ingressar em uma das ordens instituídas em sua honra, publicar seus louvores, jejum, dar esmola, mortificar o corpo em sua honra, trazer consigo o Santo Rosário, escapulário, a cadeia, recitar com devoção o Santo Rosário, o terço, a coroinha, o ofício magnífico e outras orações marianas, cantar cânticos em sua honra, fazer genuflexões ou reverência dizendo Ave Maria, Virgem fiel e Ave Maria, Mãe de misericórdia, ornar os altares, coroar e enfeitar suas imagens, né, igual a gente tem um altarzinho, então sempre levando flores para Nossa Senhora, né? Assim, tirar a poeira das imagens. Então o povo fala assim que o consagrado tem que andar com lenço umedecido sempre na bolsa, né? Primeiro porque o consagrado é muito difícil. Segundo porque pega uma imagenzinha cheia de poeira, você vai lá, pega o lenço umedecido e dá uma limpada então, assim, nela. tem um carinho especial com o seu altar, com o seu cantinho lá na sua casa de oração. Então, o seu lugar ali onde você vai não só manifestar a sua fé, né, mas um lugar mesmo onde você vai rezar, onde você vai se encontrar com Deus e Nossa Senhora e fazer algo bom, algo bonito, dentro das suas possibilidades, você vai ofertar o melhor aí para Nossa Senhora. Carregar sua imagem nas procissões, e aí mesmo que, sei lá, tá na procissão lá da sua paróquia, a imagem grande, tem os homens lá carregando, leva você mesmo uma imagem de Nossa Senhora, né, pega uma imagem sua, da sua casa pequenininha, e você mesmo participa da procissão, você carregando uma imagem de Nossa Senhora, né, também é um ato exterior muito bonito, né? Ele até cita, né, sempre andar com uma imagem, né? São Luís, ele vai citar sempre andar com uma imagem. E hoje, a gente pode falar, né? A Mayra anda com tantas imagens aí no pulso, né? A gente pode falar, porque cada uma dessas medalhinhas que você coloca na cadeira, ali você está andando com uma imagem, seja de Nossa Senhora, seja de um santo, também é para te lembrar disso, né? Então, é a mesma coisa. O que é uma imagem, né? Propriamente dito. Porque quando fala imagem, a gente só pensa naquela imagem. Inclusive, eu acompanho uma imagem linda de São José, chegou hoje, coisa linda. Só pensa na imagem de gesso, de resina, enfim, né? Aquela, ou então num quadro, mas uma medalha também é a imagem, né? O que é a imagem? É aquilo que remete, que refere a algo. Então, quando você anda com as medalhinhas ali, você está também com uma imagem de honra àquele santo, aquele título de Nossa Senhora. Ele passa nos... Deixa eu só finalizar. Colocar uma imagem nas igrejas, casas, entradas das cidades, na sua própria casa, consagrar a ela de uma maneira especial e solene, que é o que nós estamos fazendo, é o que nós vamos fazer em breve. Então, todas essas ações e tantas outras devem ser feitas com reta e boa intenção de agradar a Deus, unir-se a Jesus, edificar o próximo, com atenção, devoção, sem negligência, com modéstia, com postura e com atitude respeitosa. Sim. E aí ele cita, né, nisso aí, quando ela está falando, né, com boa intenção e reta, ele cita assim, sem distrações voluntárias, né? Porque você pode estar sentado ali e rezando e sua cabeça distraiu, né? Normal, isso é inerente ao ser humano. Mas o que é distração voluntária? Ao mesmo tempo que eu estou rezando, eu pegar o celular aqui, eu estou Ave Maria, estou rezando o rosário, e estou abrindo o Instagram, estou vendo uma mensagem. Se a mensagem é importante, para de rezar, responde e volta a rezar em seguida. Né? Isso é uma distração voluntária, tá? E aí, no 18, ele vai falar sobre a prática perfeita. É só ler rapidinho, porque o nosso tempo está breve, mas é básico. Pode ir. Não, pode ir. Tá. Eu vou falar da prática perfeita, né? Tenho lido quase todos, aqui são eles falando, lá no 118, tenho lido quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem, e tenho conversado familiarmente com os mais santos sábios personagens desses últimos tempos. No entanto, declaro bem alto que não conheci nem aprendi prática de devoção semelhante a essa que vou expor. Essa exige de uma alma mais sacrifícios por Deus e a esvaziar-se de si mesmo e do seu amor próprio. E aí, no 119, ele vai falando assim, ó, essa devoção é essencial
como o essencial dessa devoção consiste no interior, que ela deve formar, não será igualmente compreendida por todos. Muitos ficarão só no que é exterior, e não passarão além. E estes serão a maioria. Então, ele vai dizer que a maioria dos consagrados, não está falando que a maioria dos católicos, não, a maioria dos consagrados, as pessoas que leram o tratado, que estudaram, que sabem disso, inclusive, que vai ser exposto, né? A maioria, elas ficam só no exterior. E outros, porém, e serão pequenos esse número, penetrarão no interior da devoção. Então, assim, poucas pessoas. E aí ele pergunta assim, quem se estabelecerá dessa maneira? Aí fala assim, né, avançará dessa maneira para o interior. Fala assim, ó, só aquele a quem o Espírito de Jesus revelar esse segredo. E será o próprio Jesus quem conduzirá essa alma para avançar de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, até que chegue assim a transformação de si próprio Jesus. Então, chegar a uma alma perfeita, né? Como de São Paulo, ser administradora de Cristo, como eu sou administrador de Cristo, né? Aí você pega a imagem de Cristo, bonitona, aquele quadro lindo pintado, você pega a imagem de São Paulo, o cara que está aprendendo a desenhar, você pega a nossa imagem, é uma criança que desenhou a gente, né? A cabeça, os palitinhos assim, fazendo as perninhas dos bracinhos. Mas é isso aí. E aí agora a gente capítulo vai... 4 começa no 120, né? Começa no capítulo 4. Uhum. Da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Uhum. Então, a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é do que uma perfeita inteira consagração a Nossa Senhora. Quanto mais uma alma se consagra a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Esta consagração pode ser considerada como uma perfeita forma de renovar as promessas do batismo. Mais à frente, né? Ainda nesse capítulo, a gente vai explicar melhor sobre essa parte. E no dia da consagração, vamos fazer uma renovação lendo a fórmula da consagração, né? Que no capítulo 8 a gente vai explicar melhor, mas no dia da consagração você vai ler uma fórmula, e nessa fórmula tem a renovação das promessas do batismo, renovação do batismo, renunciando Satanás, na qualidade, as contas e obras, é lindíssima a forma. Então, a gente renova, né, o nosso batismo dessa forma. Mas isso a gente vai falar melhor mais lá para frente. Então, no parágrafo 121, uma perfeita inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem, né? Esta devoção consiste em entregar à Virgem Maria tudo o que temos na ordem da graça e na ordem da natureza. Ou seja, nosso corpo com todos os membros e sentidos, nossa alma com todas as suas potências, nossos bens exteriores, bens interiores e espirituais, e tudo que virá, né? Tudo que nós temos e o que ainda vamos receber, adquirir, já pertence a Nossa Senhora, sem nenhuma reserva para toda a eternidade. Aí eu queria só falar um pouco desse primeiro que nós entregamos o nosso corpo com todos os membros e sentidos, né? E aí a gente pensa assim, poxa, mas como que eu vou entregar o meu corpo e os meus sentidos? Né? Um dos exemplos é, por exemplo, se você está passando por alguma enfermidade, ou você está sentindo alguma dor, né? Algum incômodo, em vez da gente ficar só reclamando, a gente pode ofertar, né? Porque nessa consagração a gente não entrega tudo, nós vamos entregar o nosso corpo e os nossos sentidos. Então, é um excelente sacrifício agradável a Deus, né? Então, assim, nós podemos rezar e pedir Deus a cura. Às vezes você fez alguns exames e descobriu alguma doença, né, que mexeu com você, ou você tem alguma doença autoimune, desde que você nasceu, enfim. Ou você simplesmente está passando mal, com febre. Então, assim, peça a Deus a cura, porque rezar é nossa obrigação. Pedir, igual a gente falou, né, a consagração ela é eterna, então a gente tem que incomodar muito Nossa Senhora, então peça mesmo pela cura, mas não esqueça de ofertar tudo que o seu corpo está passando. Todas as dores, os sofrimentos, as doenças, oferta a Deus, né, através de Nossa Senhora. E aí os sentidos, e os sentidos? Como é que a gente vai ofertar os sentidos? O que você tem visto? Onde que está o seu olhar? Se o olhar está nas trevas, todo o seu corpo vai estar nas trevas, né? Então, o que eu tenho visto? O que eu tenho escutado? Quais são as músicas que eu tenho ouvido? Né? O que eu tenho falado?
Eu tenho cometido muito pecado da gula, eu tenho criticado muitas pessoas, feito fofoca. Eu sou aquela pessoa que não sai de casa se não for para deixar, né, alguém ali irritado, dar uma alfinetada, dar uma má resposta. Se alguém vem me provocar, eu tenho resposta na ponta da língua. Então, assim, aonde estão os seus sentidos? Né? Porque você está ofertando isso a Deus. Então, você está dando o melhor dos seus sentidos, você está vigiando o seu olhar, né? O seu olhar está sempre buscando a pureza e não as trevas. Né? Você consegue identificar onde está o mal e desviar o seu olhar? Você percebe uma música, uma fofoca, você escuta uma fofoca e você já não quer escutar. Você se retira, você pede a pessoa licença, né? Ou você escuta, está num ambiente onde tem, um exemplo, um funk, né? Que é o tipo de música mais, assim, explícita, né? Você está num ambiente, assim, que você escuta esse tipo de música, você se retira, porque aonde que está a sua audição? Né, a sua atenção. E a boca, a mesma coisa, né? Então, assim, é isso que é entregar o corpo e os sentidos, né? E é por isso que, naturalmente, quando você se consagra e você busca viver o que a consagração pede, você começa a evitar alguns lugares que você já deveria evitar só por ser católico. Vamos falar a verdade, né? Só que às vezes a gente precisa de colocar algumas coisas à luz da verdade para que nos fique claro. Então, assim, naturalmente, você vai começar a evitar alguns lugares que era de convívio seu antes. É natural que você queira mudar a sua forma de vestir, como a Mayra disse, é natural que você vai querer mudar. E, gente, as amizades. O que a gente já viu de acampamento, de gente dando, enfim, algumas roupas para jogar fora, né? Quem já fez aí entendeu qual momento ali e tudo. Gente da equipe que no primeiro acampamento que vai servir leva e pede para colocar ali, enfim. Porque naturalmente as pessoas, você vai querer, você vai entender que aquilo não faz parte de você. Você vai começar a evitar alguns lugares, o que é triste, porque você ama certas pessoas, mas você vai começar a evitar certos lugares, porque aquilo não faz bem para os seus sentidos. As músicas que são ouvidas, o tipo de conversa que tem tido naqueles lugares, você se conhece, você sabe que, como São Luís te chama no tratado, me chama e nos chama a todos nós, você é como um sapo que é preso com a barriga, que é preso na barriga às coisas do mundo, né? Com a barriga presa nesse mundo. Então você entende que se você não evitar a todo custo os lugares que não te acrescentam nada, você vai voltar, e aí, como nos ensina a Bíblia, quando uma pessoa volta, o espírito volta 7 vezes pior, né? Então você vai precisar de evitar a todo custo alguns lugares. É muito triste, mas aí nós estamos falando de alma, que é mais importante que qualquer outra coisa. E também a gente está ofertando o que para Deus? Né? A gente não está entregando tudo. Então, é um corpo cheio de piercing que você vai dar para Deus. Assim, um exemplo para ele. Isso é também um pouco a nossa opinião aqui com relação a isso, diante de tudo que a gente conhece, né? Então, isso, é um corpo assim, é uma roupa muito decotada, você sempre mostrando, no caso, as mulheres sempre demonstrando barriga, os seus seios, short curto. Esse o seu corpo que você está ofertando a Deus? Esse pudor, esse cuidado, esse zelo com o seu corpo que você não tem, que você vai ofertar a Deus, essa falta de caridade com o outro, com o homem, às vezes você está levando homens casados a pecar por causa da sua roupa, é isso que você está ofertando a Deus para me consagrar, como uma consagrada? Né? Então, a gente sempre tem que pensar isso, assim, o que eu estou entregando a Deus, né? Então, isso faz com que a gente viva a nossa fé de forma mais responsável. No excesso sempre revela uma falta, né? Então, se tem algo muito excesso aí, tem algumas faltas que vocês estão escondendo. E aí ele vai falar, né? Nossos bens exteriores e interiores, né? E até quando a gente vai se consagrar, a gente fala, né? Consagra-vos, acordados escravos, meus bens interiores e exteriores, até os valores das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras. Então, o que é isso? Você está entregando todos os valores de todas as suas boas obras, passadas, presentes e futuras, a Nossa Senhora. E aí, quando a gente fala de valor, São Luís ele vai começar a falar de 2 tipos de valores. Os valores que são imprecatórios ou satisfatórios, lá no 122, e no 122 também ele vai falar dos valores meritórios. Então, só para ficar claro o que são esses valores, né? Então, toda a obra que nós fazemos, ela tem o seu valor. O valor satisfatório, ele quer dizer com a pena do purgatório. Então, vamos lá. Existe céu, inferno e purgatório, e se você salvar a sua alma, bem possivelmente você vai passar pelo purgatório. Lembrando que Santa Teresa d'Ávila teve, né, uma passagem rápida ali, ela revelou isso, pelo purgatório. Então, Santa Teresa d'Ávila, santaça, doutora da igreja, uma grande santa,
Santa Sanguínea aí, passou pelo purgatório, né, rapidamente, quem somos nós, né? Acreditar que nós vamos direto ao céu. Como é que é? Que presunção seria essa, né? Então, é claro que nós temos que mirar no céu para não passar pelo purgatório, porque se errar o céu direto, você vai no purgatório. Agora, se você mirar no purgatório e errar, né, só tem um lugar que te espera. Então, vamos mirar no céu, pedir a Deus e viver, falar, Deus, eu quero ir direto para o céu, mas sabendo que, bem possivelmente, você vai passar um pouco no purgatório. E aí, o que são os valores satisfatórios, então? São os valores de redução de pena do purgatório. O que isso quer dizer? Quando você comete um pecado, você tem a pena e tem a culpa. Se você morrer com a sua alma na culpa, o que é isso? Se você morrer em estado de pecado mortal, você vai para um lugar só, para o inferno. E aí é doutrina da igreja. Isso não é o que você acredita ou não, não importa o que eu acredito ou não. Claro que eu acredito, mas pouco importa se eu acreditasse ou não. Importa o que é a verdade, doutrina da igreja. Se você morrer com a culpa no pecado, você vai direto ao inferno. A partir do momento que você se confessa, naquele momento do ato da confissão, quando o padre, né, ele fala ali, eu te absolvo dos seus pecados, pode ser aquela grande ou a fórmula pequena, quando ele te absolve dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse momento acabou a culpa do pecado. Então você já não vai mais diretamente para o inferno você não vai mais para o inferno por causa desse seu pecado. Porque o pecado foi confessado. Só que, aí uma coisa rápida e simples aqui, o que é a pena? A pena é algo que fica manchado na sua alma, apesar da sua confissão. Então, eu tenho aqui atrás uma parede, tem ali um quadro, nesse quadro, para ele estar ali na parede, tem ali um prego ou parafuso. Eu acho que é um prego que eu bati. Quando a gente for mudar de casa, for retirar aquele quadro e for tirar o prego, então vamos dizer que o prego seja um pecado. Quando eu me confesso, eu tiro esse prego da parede. Então, entenda a parede como a minha alma, como a sua alma. O prego como pecado. Quando você se confessa, é como se você viesse com o martelo e retirasse o prego da parede. Então, quando você tira o prego da parede, então, você está confessando o seu pecado e ali você não tem mais a culpa. A sua alma não está mais na culpa do pecado. Beleza? Então, retirou o prego. Só que quando eu retirei o prego, o que é que ficou lá na parede? O buraco. O buraco é a pena que ainda está na sua alma. E aí, para que eu pague essa pena, só tem duas formas. Ou eu pago com... Ai, meu Deus do céu. Ou eu pago primeiro no purgatório, que aí você vai passar lá, sei lá, com isso. Isso. Ou eu pago no purgatório, e aí eu vou ficar o resto da minha vida lá, ou, né, o resto da minha vida não, porque minha vida vai ter acabado quando eu for pro purgatório. Mas eu vou ficar dezenas e dezenas e dezenas de anos, ou quem sabe até mais que isso, para poder pagar tudo isso, ou então eu pago isso com as minhas boas obras. E aí existem os valores satisfatórios. Existe o que a igreja nos fala da indulgência. E aí tem indulgência plenária e indulgência parcial. A indulgência parcial, ela paga parte do seu tempo no purgatório. A indulgência plenária, ela paga daqui para trás. Então, se eu recebi, eu me confesso hoje, e hoje mesmo eu recebo uma indulgência plenária, e eu não sou consagrado, eu morrer, depois de conquistar a indulgência plenária, eu vou direto para o céu, porque eu paguei com a indulgência plenária. E a indulgência plenária tem diversas formas. Por exemplo, dia 23, que é a semana que vem, não, dia 25, que é a semana que vem, é dia da encarnação do Verbo. Então, o Verbo se faz carne. A igreja, ela relembra o Verbo se fazendo carne no seio do ventre de Nossa Senhora. Se você for em uma igreja, se você for numa missa em uma igreja que tenha o título do Divino Espírito, desculpa, do Divino Verbo, né? Do Verbo Divino, que essa igreja seja, meu Deus do céu, me fugiu a palavra, seja dedicada ao Verbo Divino, ao Verbo encarnado, você recebe ali uma indulgência plenária. Então, nós estamos aqui na paróquia do Verbo Divino, uma igreja aqui no bairro ao lado do nosso, lá no São Mateus, é a paróquia, é a comunidade do Verbo Divino, então é dedicada ao Verbo Divino. Se eu for na missa nesse dia, eu tenho grandes riscos de ganhar uma indulgência plenária. Então, para ganhar a indulgência plenária, tem alguns requisitos que tem que cumprir. Então, primeiro, você tem que ter total desapego aos pecados veniais. Segundo, você tem que ter se confessado 7 dias antes ou 7 dias depois da ação que é indulgenciada. Terceiro, você tem que cometer essa ação indulgenciada. E aí tem um manual de indulgência, que é o manual da penitenciária romana. Então, você pode pesquisar aí, tem no próprio site do Vaticano, e ali tem uma sequência de coisas que você pode ganhar essa indulgência plenária. E aí uma dessas coisas é ir na missa
numa igreja que é dedicada no dia daquele santo. Então, no dia de São Vicente, você vai na missa de São Vicente. No dia da Imaculada, você vai na igreja da Imaculada. No dia do 25 de março, você vai na igreja do Verbo Divino, porque, entendeu? E aí você ganha essa indulgência plenária. E aí, quando você se consagra, esse valor satisfatório, ele é doado à Nossa Senhora, para que ela use da forma como ela quiser. Então, então você vai ganhar muito. Então, existiu uns anos atrás a campanha Doe os Seus Méritos, né? Então, o padre Júlio Maria, ele foi quando eu descobri a consagração. Já estava no Manaim, mas eu descobri a consagração ali. Não foi diretamente com o Manaim, foi com essa campanha. E aí, você doa esses méritos satisfatórios. Então, as suas indulgências, elas são doadas para que Nossa Senhora dê a ela para quem ela julgar melhor. Aí você vai falar, nossa, Rafael, então eu não vou me consagrar, porque eu não vou poder ter mais a indulgência para mim. Você realmente acha que você vai ter a graça de ter mais indulgências do que Nossa Senhora para poder te dar quando você morrer? Pense que quando você morrer, Nossa Senhora ela pode vir pegar as indulgências de todas as almas consagradas e dar para você. E aí ela te dá uma... Você nem sabe se você já recebeu uma indulgência plenária. Porque a questão do desapego ao pecado venial, a gente só vai saber depois de morto se nós conquistamos ou não. E se você não tiver conquistado uma indulgência plenária e for só uma indulgência parcial? E aí Nossa Senhora pode pegar todas as indulgências parciais e dar para sua alma e você impulsar mais rápido. Só te atrapalhando. Isso é tão interessante, é tão bonito, quando a gente muda a perspectiva ali do olhar, que a consagração é uma das melhores formas de obras de caridade que a gente pode fazer. Por quê? Porque as boas obras que nós temos, os méritos, né, os satisfatórios, que são os doáveis, que a gente pode passar, a gente pode ofertar, seja para um vivo ou para um morto, uma alma do purgatório. A indulgência é só para o morto, né? Porque mesmo o mendigo, por mais desgraçado que tenha a situação, ele consegue ganhar uma indulgência. Isso, perdão, falei errado. Então, você pode doar. Mas pensa, não é porque você não pode fazer, adquirir a indulgência para você mesmo, que você vai deixar de fazer. Né? Então, você tem sempre essa generosidade de toda oportunidade que você tiver, de fazer ofertar na Senhora uma indulgência plenária, oficial. Pensa que você pode estar ajudando uma pessoa que, sei lá, está do lado do mundo. Porque Nossa Senhora pode pegar a indulgência que você fez, que você ofertou a ela, e ajudar uma alma que está se perdendo lá no outro lado do mundo. A salvar uma alma que está no purgatório, mesmo que essa pessoa viveu do outro lado do mundo. Isso, exatamente. Então, assim, às vezes tem uma alma lá que nunca recebeu oração, que desde que morreu, chegou lá, há milhões de anos lá, nunca recebeu uma Ave Maria. Mas a sua indulgência plenária ou parcial, Nossa Senhora pega e tira ela do purgatório. E existe revelação de Nossa Senhora que tem almas que ficarão no purgatório até os fins dos tempos. E aí, quando você se consagra, você faz aquele pedido de Fátima, né? Primeiro que Nossa Senhora fala, né? Jesus Cristo fala em Fátima, é uma aparição que é validada pela igreja. Então é verdadeiro, não é que você pode acreditar ou não, você tem que acreditar porque a igreja deu como verdadeiro, né? E aí, Nossa Senhora fala em Fátima, né, que Jesus quer estabelecer no mundo a consagração ao Imaculado Coração. E aí, quando você fala, Nossa Senhora fala assim, muitas almas vão ao inferno porque não tem quem reze por elas. Porque Nossa Senhora também pode usar esses métodos para a conversão das almas do pecador. Porque você pegou a indulgência, mas aí seria os méritos, né? Os méritos, porque o mérito não é só de exigência, o mérito também pode ser utilizado. Isso, as suas boas obras podem ser utilizadas para outras coisas. E aí ela pode usar esses métodos, e aí você está ajudando uma coisa que machucava o coração de Nossa Senhora, que são quantas almas que vão ao inferno porque ela tem quem se sacrifique por elas. Então você se sacrifica, Nossa Senhora pega os valores das suas boas obras e dá para a conversão dessas almas. Sim. E tem uma outra coisa, né? Acho que aí eu não sei qual santo, você lembrando da minha parte, falar qual santo que eu sei que eu esqueci, que ele fala que se você doar, se você acabasse com a fome do mundo, você não faria uma obra de caridade tão grande quando você doar uma indulgência a uma alma do purgatório. Então, a maior obra de caridade do mundo é dar essa indulgência para uma alma do purgatório. Então, quando você recebe umas indulgências aí,
e dar no solo porque você é consagrado, então nesse momento você está fazendo a maior obra de caridade que você pode fazer no mundo. Pensa que você pode esvaziar o purgatório com as suas indulgências. Isso. Esvaziar assim, né? Tá lotado, mas assim, você pode, durante toda a sua vida, ir ali tentando salvar as almas do purgatório, tirar elas daquele sofrimento e levar elas para a glória eterna. E com as suas outras obras, boas obras, os méritos das boas obras, né? Os méritos satisfatórios, o Rafael falou, a conversão dos pecadores, né? A conversão dos pecadores vivos. Isso que eu estava tentando dizer. Então, é muito bonito. A gente tem que realmente mudar a nossa mentalidade, parar de querer só levar vantagem, né? O egoísmo é sempre a serviço desinteressado, né? É querer fazer porque sabe que Nossa Senhora ela quer precisar de nós. E aqui, então, nós matamos o valor impetratório e satisfatório. Esses valores, eles são doáveis. Então, Nossa Senhora ela vai pegar e ela vai usar para outras pessoas do mundo, não para você. Só que existe um valor que a igreja nos ensina que ele não é um valor doável. Um valor das nossas boas obras, que é o valor meritório. E aí, é o mérito desse valor que você teve. O valor meritório, ele não diz respeito à grandeza desse valor, mas sim à grandeza do amor colocado nesse valor. O que ele assegura? Ele assegura o grau de glória que você vai alcançar no céu. A casa do meu pai tem muitas moradas, né? O reino de meu pai tem muitas moradas. Significa que existem muitas moradas. Então, tem mansão e tem casa de favela lá. Vai depender do grau de glória que você vai alcançar no céu. São Francisco, quando ele ia explicar o céu para, né, enfim, para uma paróquia, uma igreja que ele estava, ele falava que no céu é como se as pessoas tivessem algum recipiente. E o grau de glória é como se fosse o que vai preencher esse recipiente. Então, eu amei Deus de uma forma onde eu tenho um copinho de café, e quando eu chegar no céu, esse copinho de café ele vai estar completamente cheio de água. Eu vou estar totalmente satisfeito porque o meu copinho de café ele está cheio de água. Mas você pega um São Padre Pio da vida que enfrentava o demônio materialmente, ele amou Deus muito mais que eu, é incomparável. Seria injusto de Deus, seria injusto que São Padre Pio tivesse o mesmo grau de glória que eu no céu. E aí é como se, em vez dele ter esse copinho de café, ele tem uma caixa d'água. Aí você pega São Francisco, que a tradição da igreja nos ensina que ele amou tanto a Deus que ele ocupa um lugar que Lúcifer tinha, a cadeira de Lúcifer no céu, então o grau de glória dele é imenso. Imagina se eu, quando chegar no céu, mereço ter esse grau. Seria injusto. Então, o valor meritório, ele tem a ver com o grau de glória que nós vamos ter no céu. E aí, esse valor é intransferível. Só que é como se você tivesse um dinheiro que você colocasse no banco ali, que crescesse 1.000.000% ao dia, vamos dizer assim. Você está colocando ele nas mãos de Nossa Senhora para guardar para você. Tá? Então, aqui a gente acaba os valores, beleza? Aí, agora, no parágrafo 126, né, artigo 2, nós vamos falar uma perfeita renovação dos votos batidos. Que a perfeita consagração a Nossa Senhora, a consagração a Jesus, ela é uma perfeita renovação dos votos do batismo. Aí aqui a gente vai tentar dar uma acelerada por causa do tempo, mas já estamos nos finalmente. Tá? Todo cristão, antes do batismo, ele era escravo do demônio, né? Então, após o batismo, ali a criança, pela boca dos padrinhos, dos pais, renuncia ao mundo, a Satanás, e toma Jesus como seu mestre, né, como seu Senhor ali. E aí eu vou citar também o que o Catecismo da Igreja Católica, né, fala sobre o batismo. A criança precisa receber um novo nascimento no batismo, né? Ou seja, ela nasce ali novamente, né, para uma vida nova através do batismo, a fim de ser liberta do poder das trevas. Então, o catecismo ainda vem reforçar isso, que São Luís está nos dizendo, que a própria igreja também nos ensina, que antes de ser batizado, tudo bem, você é uma criatura de Deus, que Deus sonhou com você, Deus permitiu que você viesse, mas você ainda não é filho de Deus. Você ainda nasceu com o pecado original, né? Então você pertence ao demônio, você ainda não foi batizado. Então, daí, só um parênteses, a gente tem que entender a importância do batismo e não postergar o batizado dos nossos filhos, das crianças, porque nada é mais importante do que a alma dos nossos filhos.
né? Então, a gente tem que levar isso com muita seriedade. Por quanto tempo você quer deixar o seu filho nas mãos do demônio? Né? Porque a partir do batismo ele não se torna filho de Deus, ele não se torna membro do corpo místico de Cristo, né? Isso é tão sério que o batizado no rito antigo, no rito tridentino, o batismo ele é diferente do que a gente está comumente acostumado a ver. No rito antigo, o batizado começa do lado de fora da igreja, as portas da igreja se fecham e todo mundo fica do lado de fora, né? Os pais, os padrinhos, o padre. E ali, isso por quê? Por que está do lado de fora com as portas fechadas? Porque aquilo ali representa a expulsão do homem do paraíso, né? De Adão e Eva, devido ao pecado, eles foram expulsos do paraíso. Então, começar o batizado do lado de fora da igreja com as portas fechadas representa isso, né? E aí, ali do lado de fora, o padre faz 3 orações de exorcismo na criança. Isso é feito até hoje, porque o rito antigo, né, ainda é celebrado. Então, é muito bonito e é muito forte de se ver. Né? As pessoas ficam até, que não estão acostumadas, ficam impressionadas quando vê. O padre faz 3 orações de exorcismo naquela criança. E só depois abre as portas da igreja, o padre coloca a história na cabeça da criança, eles entram, vai para a pia batismal e batiza a criança. Então, isso é muito sério, né? Então, a gente tem que entender que a gente, é nossa missão de pais, é nosso dever oferecer e iniciar a vida do nosso filho com Cristo, sendo filho de Jesus, né? Tirando ele das mãos do inimigo. Então, que não é churrasco que é importante, não é ele crescer para ficar bonito na foto, não é crescer para a roupinha caber, porque, igual o Rafael falou, tem criança que, quando a gente vai na igreja e vê a criança sendo batizada, ela mesma vai sair dali, ela vai fazer um almoço do batizado dela. Ela tá churrasqueira, né? De tão grande que ela tá, porque os pais não têm a dimensão da importância. Né? Então, assim, fechando esse parênteses, né, da importância do batismo. Ou é a falta de conhecimento, né, da importância do batismo, ou então é a falta de amor à alma da criança, né? Vou esperar o aniversário de um ano. Não, gente, os santos foram batizados com menos de um mês, uma semana. Não, gente, não importa. Nem festa você precisa fazer, tem que batizar. Assim, se você não tiver nem alguém próximo, uma pessoa que é tão íntima sua, ao ponto de você dar como padrinho para o seu filho, pede um padre para ser o padrinho do seu filho. E se essa criança morrer, sem ser batizada? O que vai ser da alma de um pagão? Pagão. Uma alma que não é de um filho de Deus. Quem vai ser da alma dessa criança? Então, assim, nada é mais importante do que a alma do mundo. Assim, só um exemplo, nós batizamos os nossos filhos com 15 dias, e porque é o tempo mais rápido que a gente consegue, porque, assim, por causa das burocracias, das paróquias, né, documentação e tudo, porque senão eu saía da maternidade e já ia para a igreja. Porque a gente tem essa sede de, a primeira coisa que ofertar aos nossos filhos é o batismo. E não importa se fulano vai estar presente ou não, se minha mãe vai estar viajando, se meu pai vai estar viajando, não importa. A alma do meu filho é mais importante. A Isabel mesmo, o meu avô morreu na semana, morreu, sei lá, na quarta-feira, o batizado foi no sábado. A gente não remarcou. Porque nada era mais importante para a gente do que deixar a alma de nossa filha ser uma alma de filho de Deus, entendeu? Nada é mais importante do que isso para a gente naquele momento. Estávamos tristes, com o coração triste, o batizado foi... Né, a gente não fez nem almoço, fizemos nada, porque não tinha ambiente, mas o batizado precisava acontecer, porque nada era mais importante do que batizar nosso filho. Então, assim, é independente do que esteja acontecendo. O batizado é extremamente importante que aconteça rápido, para que seu filho pare de ser escravo de Satanás. E aí, dando um segmento, né, da perfeita renovação dos votos. Então, essa devoção tem o objetivo de renovar perfeitamente os votos e as promessas do batismo, né? Renunciamos ao demônio, ao mundo, ao pecado, a nós mesmos, dando-nos a Jesus por Maria, né? E no batismo, os padrinhos falam por nós, né? A entrega a Jesus é feita por intermediários, né? Mas nessa devoção, nós damos por nós mesmos, voluntariamente. E ainda é mais perfeito, por quê? Porque nós estamos dando os valores das nossas boas obras, os valores meritórios e satisfatórios. Né? Coisas que não, no primeiro batizado, né, quando foi batizado quando criança, não foi dado. Mas nesse, além de ser voluntariamente, nós estamos fazendo por nós mesmos, a gente ainda oferta tudo que nós temos. Então, por isso que é uma perfeita renovação dos votos do batismo, né? E aí também se fala que é o maior voto, o mais importante que fazemos na nossa vida, indispensável.
é o voto do batismo. Olha só, o mais importante da nossa vida, o mais indispensável. Né? Pois nós renunciamos o demônio, suas compras, suas obras de pecado. E o batismo é tão importante que tem um concílio da Igreja Católica que fala que a desordem no mundo só existe porque as pessoas esquecem dos seus batismos. Né? E, inclusive, o São Luís vai nos dizer, né, que já que todo sacramento é seguido de um sinal exterior, e se a consagração é a perfeita renovação dos votos do batismo, a cadeia é o nosso sinal exterior, né, dessa renovação. Isso. E aí, só para fechar a questão da renovação, o Concílio de Sens declarou que a causa principal... Sabe o que eu falei agora? Desculpa. Nesse livro de Sens, né? É isso. Da desordem e coordenação dos cristãos. Então, fechou. Então, só para finalizar, né? Boa noite a todos aí. Nós vamos, na quarta-feira que vem, capítulo 5 e 6. Uma questão, galera, é a seguinte: o capítulo 5, o capítulo que São Luís ele usa para escrever, ele utiliza 50 parágrafos, então é um capítulo bem grande. Então, assim, já comecem, se possível, amanhã. Eu sei que tem gente que ainda está no capítulo 1, ou que nem abriu aí do tratado, mas, assim, não se apega a isso. Leia, se esforce para ler. Ainda que você não consiga ler tudo até o final das reuniões, você precisa ler pelo menos até o dia da sua consagração. Então, não se apegue se, você já vamos para o capítulo 5, eu estou no 2, eu estou no 3 ainda, estou começando o 3 agora, eu estou no meio do capítulo 1. Não se apegue a isso. Continue lendo, seja fiel, faça os exercícios, ainda que você precise utilizar um tempo do seu dia para ler. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer? O capítulo 5 é grande. Semana que vem nós vamos falar o capítulo 5 e 6. Então, assim, é necessário que você se esforce para ler. Não deixe para ler no último dia, sabe? É uma luta ler o tratado. Aline, é uma luta mesmo. Inclusive, foi o que São Luís diz lá no 130, que ele prevê o ataque às pessoas que, pelo menos, começarem a ler esse livro. Então, isso é uma coisa que o próprio São Luís já profetizou lá atrás. Então, é uma luta, mas a vitória com Nossa Senhora é certa. Então, apesar da luta, não deixe de lutar. A luta só pode ser ganhada se você continuar lutando. Então, continue lutando, continue lendo, continue se esforçando, porque esse foi o momento que Nossa Senhora escolheu para você se consagrar. Não deixe que a graça passe, vai dizer Santo Agostinho. Só tenho medo da graça que passa, não deixe a graça passar. Bem? Então, até semana que vem, quarta-feira que vem, às 20 horas, nós nos encontramos aí nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E aí vai ficar salva essa live, né? Nós vamos nos próximos dias enviar o link. E aí, se você conhece alguém que quer se consagrar, ainda não começou, dá tempo, né? Então, envia lá o link das 2 formações da semana passada e dessa, pede a pessoa, incentiva, pesque as pessoas, né? Chama as pessoas para se consagrarem, para entrar no exército de Nossa Senhora junto com você, tá bom? Então, a gente deseja o céu para o máximo de pessoas possível, né? Então, vamos fazer a nossa parte também. Vamos rezar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, a Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, eu quero entregar em suas mãos todas as pessoas que estiveram presentes aqui na formação, aquelas pessoas que também não puderam estar presentes conosco, mas que continuam. Eu quero te pedir a graça da perseverança. Eu quero pedir, Nossa Senhora, que a partir de hoje, essas pessoas possam ser ainda mais perseverantes. Eu quero pedir a graça do puro amor, para que o coração de cada um delas seja inundado, seja queimado com o amor a Deus. Um amor que seja tremendo. Que amanhã, ao acordar, essa pessoa já possa acordar diferente. Cada um de nós. Que nós possamos acordar diferente. Sentindo o amor pulsando pela Senhora, sentindo o amor pulsando por Deus, e que esse amor possa nunca mais acabar, que esse fogo possa nunca se apagar, mas que se isso acontecer, que a Senhora nos dê a graça de nós nos mantermos fiel, independente do fogo, independente da quantidade de amor, nós possamos nos manter fiel àquilo que nós te prometemos, àquilo que nós queremos. Dá-nos a graça de sermos perseverantes na leitura do livro. Dai-nos força para enfrentar a fúria de Satanás contra nós. Proteja os nossos bens materiais, proteja os nossos bens espirituais, proteja a nossa família
e proteja nós próprios contra os ataques do demônio. Proteja-nos contra tudo aquilo que quer nos afastar dessa consagração. Afaste de nós, que o demônio possa não nos ver, e se nos ver, possa não se aproximar de nós, e que se aproximar, que o seu calcanhar possa esmagar antes de nos tocar. E assim nós terminamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, amanhã é dia de São José. Se esforcem para ir à missa ou para rezar o texto de São José no dia. Vamos render umas graças a São José aí, né? Levante-se Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos os vossos inimigos e que fujam de vossa face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria! Salve Maria, pessoal. Boa noite.